Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É sempre uma grande alegria poder colaborar com a meteorologia da UFSM, que é parceira do INPE há tantos anos, né? Praticamente desde o início da Coordenação Espacial do Sul, né? A unidade do INPE é em Santa Maria. E eu acho que a nossa parceria sempre deu muito bons frutos. Eu fiquei feliz com o interesse do pessoal da meteorologia no satélite Amazônia 1, e ao mesmo tempo que eu agradeço o convite, eu já faço algumas ressalvas, que eu trabalho no INPE há 20 anos, mas realmente a parte de engenharia de satélites não é a minha área, né? Como vocês viram pela minha formação, eu sou bióloga, mas sempre fiz a minha especialização e a minha titulação na área mais ligada ao sensoriamento remoto e à geografia física, né? Então, eu seria uma usuária das imagens do Amazônia 1, mas claro que a gente tem bastante informação disponível. Eu também conversei um pouquinho com o doutor Adenilson Silva, eu vou passar o contato para vocês depois, que é o gerente da missão Amazônia 1, tá? Eu tenho bastante coisa para contar para vocês. Esse ano em especial, gente, foi mais simbólico ainda o lançamento do Amazônia 1, né? Porque o INPE está fazendo 60 anos. É um ano de muitas comemorações, né? Na medida do possível, com essa pandemia, mas é um momento de muita alegria, porque a criação do INPE, ou o primeiro embrião do INPE, eu vou falar um pouquinho da história do INPE para vocês, mas ela tem tudo a ver com também o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, né? O INPE veio concomitantemente com o início do interesse do governo brasileiro em começar o nosso programa espacial, tá certo? E eu acho que dá para dizer que o satélite Amazônia 1 é como se fosse a grande, sei lá, a cereja do bolo nesse programa, porque é o primeiro satélite totalmente projetado, testado, integrado e operado, né? Tudo isso feito no Brasil e operado pelo Brasil também, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho, um breve histórico do INPE. Eu acho que não tem como a gente falar desse satélite, né, como eu disse para vocês, que é o marco, sem falar um pouquinho, mostrar como ele se encaixa, né, nessa história do INPE. A gente vai falar um pouquinho da missão, características do satélite, quais são as principais aplicações, quais os ganhos tecnológicos também para o Brasil e para a indústria, né, nacional. Vou mostrar algumas das primeiras imagens e um pouquinho do que vai acontecer depois, quais são as perspectivas futuras. Durante a apresentação, que vai ficar disponível, né, para vocês, eu indico os sites onde tem mais informação disponível, tá? Eu acho que eu não... que eu acabo não apresentando, mas se vocês forem no YouTube, o INPE tem o canal, existe o canal do INPE no YouTube, e também por iniciativa de 3 tecnologistas lá do INPE, tem o canal Ciência Transformando Vidas, que são palestras de servidores do INPE, inclusive o doutor Adenilson Silva, né, que é o coordenador do programa Amazônia, faz pouco tempo, eu acho que foi agora em março, ele conversa com o pessoal nesse vídeo sobre o Amazônia 1. Então, é legal de vocês darem uma olhada também para quem tiver mais interesse. Então, a gente vai seguindo mais ou menos assim na nossa apresentação. Bom, como eu falei, né, para vocês, o histórico do INPE ele tem tudo a ver com também o histórico do Programa Espacial Brasileiro, é uma história bem bonita, que está disponível com mais detalhe lá no site do INPE, né, que está ali o endereço. Então, como é que começou, gente, toda essa função, toda essa corrida espacial? Dá para dizer que os primeiros satélites artificiais, né, que foram colocados em órbita, foram dos russos e dos americanos, né? Então, a gente tem o Sputnik, da Rússia,
foi lançado em 57, e depois em 58, uns meses depois, os Estados Unidos lançou o Explorer, né? Na época, tinha dois estudantes do ITA, um deles já estava nos Estados Unidos, fazendo doutorado lá em Stanford, com um pouquinho de ajuda dos americanos. O Fernando de Mendonça, que é um grande, ele é, vamos dizer, um grande herói do programa espacial brasileiro, tem muito material sobre ele ainda está vivo. Ele deu uma entrevista linda agora para comemorar os 60 anos do INPE, também está disponível lá na página do INPE, vale a pena vocês darem uma olhada, mas enfim, eles construíram uma estação de rastreio, né, no Brasil, e eles foram capazes de captar sinais, tanto do Sputnik como do Explorer, que eram satélites relativamente simples, que simplesmente recebiam e retransmitiam os sinais, né? Então, depois disso, nos anos 60, os Estados Unidos, depois que a Rússia lançou a primeira missão tripulada, né, para o espaço, com Yuri Gagarin, eu acho que foi em 61, os Estados Unidos se apressou e, para não ficar atrás, começou a missão Apollo. E aí vocês sabem, em 69, pela missão Apollo, o homem foi para a Lua, né, pela primeira vez. Então, tudo isso foi animando o governo brasileiro, né, também com o apoio do Fernando de Mendonça, basicamente. E em 1961, o presidente era o Jânio Quadros, ele assina um decreto que cria o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, tá? Que era o GOPCNAE, e depois virou CNAE, Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Então, a gente considera esse grupo como o embrião do INPE, né? Por isso que a gente comemora os 60 anos. Então, não existia ainda uma estrutura propriamente dita, mas já tinha um terreno lá em São José dos Campos, já começaram a construir uma casinha, um tempo depois, né? Bom, vamos continuar aqui na história. Então, dizer para vocês que para começar o Programa Espacial Brasileiro, o que era mais importante? Era ter pessoas capazes de levar esse programa adiante. Então, foi sempre muito importante a formação, né, desses profissionais. Então, vários profissionais, eu acho que a grande maioria era engenheiro eletrônico do ITA e desses institutos, né, também o pessoal da aeronáutica, foi para os Estados Unidos, algumas pessoas também foram para a França e começaram a adquirir, né, formação e conhecimento nessa área. Logo em seguida foi construída um local de lançamento, né, de foguete, que é a Barreira do Inferno, lá em Natal. Tá? Isso também foi feito por ideias do Fernando de Mendonça. Em 1965 foi feito o primeiro lançamento de uma sonda, a partir de lá, tá? De Natal. Aqui, além da NASA, também, lá na Barreira do Inferno, teve muito apoio da Agência Espacial Francesa, que deu boa parte dos equipamentos. Outro marco, vamos dizer, do histórico do INPE e do Programa Espacial Brasileiro foi que em 1966, eu acho que isso é legal para vocês saberem, em 1966, começou o Programa de Meteorologia por Satélite. Até então, nos anos 50, início dos anos 60, a previsão do tempo no Brasil era muito fraca. O pessoal começou a se dar conta que, através de imagens de satélite, na época já tinha, né, os satélites meteorológicos, como eu acho que o GOES e o NOAA já existiam naquela época, mas o INPE, então, começou a receber imagens meteorológicas e vamos dizer, a acurácia da previsão do tempo no Brasil deu um salto gigantesco. Então, eu acho que esse é um grande marco. Em 68 e 69, começaram os cursos de pós-graduação e as atividades em sensoriamento remoto no INPE, né, que hoje é um dos motores que puxa o INPE para frente também.
Oficialmente, o INPE foi criado com esse nome em 1971, e nessa época ele era vinculado ao CNPq. 72 é outro ano bem importante, porque foi criada a estação de recepção de dados de sensoriamento remoto lá em Cuiabá, né, no Mato Grosso. Até hoje, o INPE tem essa unidade, que tem aquelas antenas gigantes de recepção de uma série de dados, né. E outro marco muito importante é, em 1979, o governo brasileiro, juntamente com o CTA, né, que é o Centro Tecnológico da Aeronáutica, também lá em São José dos Campos, decide lançar a Missão Espacial Completa Brasileira, que é conhecida como MEC-B, e que envolvia a construção de satélite de coleta de dados, de sensoriamento remoto e um veículo lançador. Também a MEC-B contemplava o apoio, a construção e apoio a centros de lançamento também, de sondas e satélites. O LIT, que é o Laboratório de Integração e Testes do INPE, ele foi inaugurado em 87, tá? É um dos únicos laboratórios, eu acho que é o único laboratório do gênero no Brasil, que além de satélites e sondas, ele também testa uma série de outros equipamentos, como, por exemplo, carros. É um lugar onde pode-se controlar a pressão, temperatura, e tem os tais dos shakers, né, que simulam condições extremas, né, que satélites podem não, que vão ser submetidos, né, no espaço. Então, o LIT é um laboratório muito importante, essencial lá do INPE, né. 89, outro marco, o Brasil assina um acordo com a China para a construção do satélite CIBERS, que quer dizer China Brazil Earth Resources Satellite, tá? Que a gente já está no 5º CIBERS, mas isso eu conto depois para vocês. Em 93 foi lançado o primeiro satélite de coleta de dados, tá? Todo feito no Brasil, só que ainda a tecnologia não era das mais, vamos dizer, avançadas, né? Mas ele é lançado da Flórida, e eu posso dizer para vocês que até hoje o SCD continua em órbita e continua mandando dados, gente. É uma coisa impressionante, como ele ultrapassou a vida útil que foi previsto, né, para ele. Bom, em 94 é criado o CPTEC, lá em Cachoeira Paulista, concomitantemente com a Agência Espacial Brasileira, né, que é a EB, que é em substituição a essa comissão, a COBAI. Lembram, né, que foi lá criada em 61. 98 a gente tem o lançamento do SCD-2. Esses SCD são satélites relativamente pequenos, que eles funcionam com o recebimento e a retransmissão de dados que vêm das plataformas de coleta de dados que são espalhadas por todo o Brasil. Eu acho que vocês sabem, né? Vocês sabem a importância da disponibilidade de dados meteorológicos, então temperatura, umidade, pressão atmosférica e vários outros. Essas PCDs, né, plataforma de coleta de dados, elas são espalhadas por todo o Brasil, de preferência em locais bem remotos, e esses dados são enviados para o SCD, que reenvia para as estações de coleta, tanto lá em Cuiabá, como no centro de Alcântara, no Maranhão, tá certo? E funcionam super bem, são essenciais, né, para a gente ter uma melhoria nos nossos modelos de previsão do tempo. Bom, em 99 é outro marco, eu falo que todos são marcos, né, porque eu acho que são bastante importantes, foi o lançamento do CIBERS-1, que é o primeiro satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, foi lançado a partir da China. 2003 a gente tem o CIBERS-2, 2005 é um marco que são 100 mil imagens CIBERS distribuídas, tá? Para o Brasil e para alguns outros lugares do mundo. 2007 a gente tem o lançamento do CIBERS-2, e para o nosso
tópico principal, que é o Amazônia 1, a gente tem um marco que são os primeiros testes com o modelo estrutural, tá, do Amazônia 1, isso lá em 2012. Em 2013, a gente tem o lançamento do Cibers 3, 2014, o Cibers 4, que ainda está ativo, tá, coletando imagens ainda, e essa vocês tem bastante a ver com a gente, né, aqui em Santa Maria, o Nanosat BR1, que é uma parceria com a Agência Espacial Brasileira e com a UFSM, né, gente? A UFSM está junto nessa, e hoje a gente tem também em órbita o Nanosat BR2. Em 2019 foi o último lançamento da série Cibers, com Cibers 4A, eu vou falar um pouquinho melhor deles depois, e no dia 28 de fevereiro de 2021, a gente tem finalmente o lançamento do Amazônia 1, depois de anos e anos de muitos testes. E vocês podem imaginar, do jeito que a gente está, né, com essa escassez de recursos para ciência e tecnologia, foi bastante difícil, e por isso que também, além de toda o conhecimento, né, e o trabalho envolvido, a falta de recursos muitas vezes também foi dificultando, né, e tornando mais lenta ainda o lançamento do Amazônia 1. Mas agora foi, já enviou as primeiras imagens, né. Então, gente, aqui, para a gente falar da missão Amazônia, eu coloquei tanto o site do INPE, né, que fala, a maior parte do material que eu vou apresentar para vocês, eu tirei de lá, e um pouco informações que eu aprendi, né, nos vídeos do YouTube, tudo isso, e o responsável pela missão é o Dr. Adenilson Silva, né, e aqui está o e-mail dele também. Mas, por caso de vocês terem perguntas depois, o que eu não souber responder, a gente conversa com ele. Bom, o que é a Missão Amazônia? Ela foi concebida para que a gente tivesse autonomia e pudesse produzir imagens de sensoriamento remoto para monitoramento, primeiro, do desmatamento da Amazônia e da agricultura, né, gente? Essas são, vamos dizer, as aplicações principais, e hoje eu posso dizer para vocês que não é só o desmatamento da Amazônia. O INPE tem o programa Biomas BR, que se propõe, já está fazendo o monitoramento de todos os biomas brasileiros, incluindo o nosso Pampa, tá certo? Esses dados estão disponíveis na plataforma Terra Brasilis, vocês podem lá dar uma olhada. Então, o satélite Amazônia 1, ele também vai servir para a gente monitorar esses outros biomas. Então, os dados são gratuitos, né, tanto para governo como para quaisquer outros usuários do setor privado, do setor acadêmico também. A missão Amazônia, ela sempre teve o objetivo de validar essa plataforma multimissão, a gente vai falar um pouquinho. Essa plataforma multimissão é o módulo de serviço do satélite, que ele não é exclusivo do Amazônia 1. A gente tendo domínio sobre esse módulo, essa plataforma pode ser construída e pode ser aplicada depois em qualquer satélite, incluindo, quem sabe, ser exportada, né, para outros países. A missão Amazônia é a primeira missão com desenvolvimento integral no Brasil, tá? E é o satélite estabilizado nos 3 eixos. O que significa isso? Vocês sabem que o satélite, né, mesmo em órbita baixa, o Amazônia 1 é considerado de órbita baixa, apesar de estar a mais de 700 quilômetros de altitude, ele sofre uma série de movimentações, né, nos 3 eixos. O yaw, o pitch e o roll, né, que são nos 3 eixos, X, Y e Z, e se não existe um sistema de controle dessa atitude, a gente chama atitude do satélite, o satélite ficaria girando em todas as direções, né? Então, por exemplo,
o SCD, que foi todo desenvolvido no Brasil, ele não tem esse tipo de estabilidade, então ele no espaço ele fica rodando como um peão, e também ele não está sempre na mesma órbita, ele vai caindo um pouquinho todo ano, alguns metros. Já o Amazônia 1, como ele tem essa estabilidade, né, nos 3 eixos, ele também se mantém exatamente na mesma órbita. Bom, então ele é um marco, né, no desenvolvimento das tecnologias espaciais pelo Brasil. E o que significa isso? A gente tem autonomia e a gente mantém a nossa soberania. Outro fator importante que foi pensado, né, quando se imaginou essa missão, é fortalecer a indústria espacial brasileira. E vocês vão ver, tem várias empresas brasileiras que participaram, né, e foram responsáveis por várias partes do satélite. Bom, o satélite, ele está numa altitude de 752 quilômetros, tá? Ele tem uma massa total de 638 quilos. Ele foi lançado e está numa órbita polar, tá? Que ela é síncrona com o Sol, né? Para abastecimento de energia pelas placas solares. E ele tem uma órbita de norte para o sul. Ele sempre cruza a linha do Equador às 10h30 da manhã, tá? Aqui no Brasil. Então, isso é super importante para a gente ter imagens adquiridas mais ou menos com as mesmas condições de iluminação, e para que elas possam ser também comparadas, né, gente? Depois de uma busca de muito tempo, o Amazônia 1 foi lançado pelo um veículo lançador indiano, tá? Que foi feita pela Agência Espacial Indiana, que é fortíssima, né? A Índia tem vários satélites, incluindo satélites de observação da Terra. Então, ele foi lançado, né, dia 28 de fevereiro, e esse foi o nosso satélite, o Amazônia 1 foi, vamos dizer, o satélite principal, mas eles lançaram também 18 nanosatélites. Agora está muito comum, como vários países estão fazendo nanosats, eles aproveitam a carona nesses lançamentos de satélites maiores, tá? Então, vocês conseguem ver o mouse? Bom, aqui na parte superior... Sim, professora, estamos percebendo, sim, dá para ver, sim. Tá bom. Então, nessa parte, essa estrutura vermelha aqui é o Amazônia 1, e aqui embaixo, não dá para ver em detalhe, mas onde ficam localizados os nanosats, que foram lançados juntos, tá bom? Olha o tamanho todo, né, gente? É muito grande, tem em torno de 40 metros esse veículo lançador de satélites, e foi um grande sucesso. Vocês sabem, né, à medida que vai subindo, essas partes vão se destacando, até que o satélite é liberado e os painéis solares se abrem. Aqui está o Amazônia 1 integrado nesse veículo lançador. Quando o satélite vai para o lançamento, ele é empacotado, vamos dizer, nesse material amarelo aqui, que é para proteção, né, uma proteção térmica, né, porque o satélite vai encontrar um gradiente térmico muito grande, né? Então, aqui eu coloquei algumas curiosidades, que existe uma variação de temperatura de praticamente 200 graus centígrados, né, na superfície do satélite. Ele pode encontrar temperaturas de 95 graus na face clara, né? O satélite leva mais ou menos 100 minutos para dar uma volta na Terra, e obviamente uma parte a parte iluminada, né, a face clara da Terra, que as temperaturas que ele pode encontrar nessa altitude são em torno de 95 graus, e já na face escura são de menos 95 graus. Então, imagina
toda a preparação, né, e toda a proteção que tem que ter para esse satélite enfrentar todo esse ambiente hostil, né. Então, durante a preparação, teve um teste de 20 dias, 24 horas por dia, onde foram simuladas essas temperaturas, né, frias e quentes no vácuo, tudo isso feito lá no LIT, tá, gente, em São José dos Campos. Depois ele ficou um tempo nesse shaker, que sacode ele durante muito tempo também, para simular, né, as condições lá em órbita. Apesar de não ser tão grande assim, ele tem 6 quilômetros de fios e mais ou menos 14 mil conexões elétricas. E entre todas as simulações que foram feitas, ele teve a primeira réplica estrutural, né, que foi simplesmente uma réplica de toda a estrutura do satélite, depois foi feito um modelo elétrico. Imagina, com essas 14 mil conexões, tem que ver se é tudo funcional, né, gente? Então, foi feito esse modelo elétrico, depois teve o modelo de voo, que foi submetido a mais de 2.000 horas de testes, e depois um outro modelo para ver se o painel solar abria e se coletava energia, né? Então, essas são algumas das características. O combustível é hidrazina, né? Aquele combustível que não é muito... Hoje estão procurando outras alternativas, já que a hidrazina é usada para várias outras aplicações e é bastante tóxica, né? Tem que ter muito cuidado para o manuseio desse componente. E a hidrazina é usada para propulsão, né, para não deixar, vamos dizer, o satélite cair, atraído pela gravidade, então tem que ter propulsão do satélite para vencer a gravidade também, além da velocidade, né, que mantém ele em órbita. Então, o satélite ele é sempre feito de dois módulos, né, um da carga útil e o outro módulo de serviço. Então, a carga útil é onde a gente coloca os sensores, o que vai caracterizar aquele satélite, né? Se ele é de telecomunicação, se ele é de observação da Terra. Então, aqui no caso, o Amazônia 1, ele tem uma câmera. Bom, primeiro, ele tem 5 subsistemas, ou 6 subsistemas, né? Então, ele tem da estrutura mecânica, que vai acondicionar e proteger os componentes, o equipamento RTU, que é a unidade remota de telemetria, que é para o recebimento de, vamos dizer, informações da Terra, olha para lá, adquire imagem, grava, transmite, também, né, que é o módulo responsável pelo envio das imagens registradas. Esse equipamento DC-DC, que vai alimentar, que é a parte de energética, né, que alimenta essa unidade remota de telemetria. Tem o gravador digital de dados, para quando não existe a transmissão direta, esses dados são gravados e depois, quando passam perto de uma estação receptora, como as antenas de Cuiabá, por exemplo, os dados são transmitidos, né, e o sistema transmissor de dados da câmera, tá? O sensor propriamente dito é uma câmera, tá? WFI, que é Wide Field Imager, tá? Que ela é exatamente igual à câmera que tem no Cibers 4 e 4A, tá? Ela tem 3 bandas no visível, então no azul, verde e no vermelho, e uma no infravermelho próximo, tá? As imagens recobrem uma largura mais ou menos de 850 quilômetros, a resolução espacial, ou o tamanho do pixel dessas imagens é de 64 metros, e a cada 5 dias esse sensor imageia o mesmo lugar, tá certo? O módulo de serviço, ou a famosa plataforma multimissão, é o módulo que tem os subsistemas responsáveis pelo funcionamento do satélite, né? Então, primeiro a estrutura mecânica, né, que é
como o nome diz, é a própria estrutura. Depois tem todo o sistema de controle de atitude órbita e supervisão de bordo, que é o que faz o satélite permanecer na posição que a gente quer. Tem o subsistema de propulsão, que, como eu falei para vocês, é acionado para manter o satélite, né, nessa posição. O subsistema de geração de energia solar, né, que são os painéis. Depois, o subsistema de suprimento de energia, tá? O de controle térmico e, finalmente, o subsistema de telemetria e telecomando, tá? Então, essa plataforma multimissão, com todos esses subsistemas, é um módulo que pode ser, o Brasil dominando essa tecnologia, ele pode utilizar esse módulo em qualquer outro tipo de satélite, certo? Então, essa é a grande sacada, vamos dizer, da missão Amazônia 1, foi o desenvolvimento dessa plataforma multimissão. Bom, e as aplicações, gente? Bom, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 7 mil quilômetros de costa, e tem diferentes biomas e sistemas agrícolas, diferentes sistemas hidrológicos, diferentes sistemas energéticos e vários outros sistemas. Então, é muito importante a gente ter autonomia para monitorar toda essa extensão e todos esses sistemas, né? Se a gente pensar que as nossas cidades, elas concentram 80% da população brasileira, também é muito importante a gente ter capacidade de monitorar, de detectar e monitorar, né, todas essas cidades. O Brasil tem 6 biomas, né, sendo que a Amazônia e o Cerrado cobrem muito mais que 50% da extensão, né? A Amazônia e o Cerrado cobrem praticamente 70% da extensão do Brasil. Também é muito importante a gente ser capaz de mapear e monitorar, acompanhar, né, o estado de conservação desses biomas. A agricultura, se a gente pensar, ela gera um PIB de mais ou menos 200 bilhões de reais, e para a gente acompanhar as safras, a gente precisa de dados frequentemente. Então, muitas vezes a época do auge da safra em época de chuva, então as imagens têm problema de cobertura de nuvem, então, mais uma vez, é importante que a gente tenha um satélite com uma resolução temporal adequada. Quanto mais imagens disponíveis, maior a chance da gente recobrir aquela área sem nuvem, né, gente? Tem alguns estados, o Amapá, por exemplo, praticamente 80% do ano ele está coberto por nuvens. Então, é difícil fazer o monitoramento da floresta amazônica ali, por exemplo. Mas, se a gente tem um satélite que imageia a cada 5 dias, ou dependendo da órbita e do comando que a gente dá para ele, a gente pode até reduzir ainda mais esse tempo de revisita, né? É muito maior a chance da gente poder fazer o monitoramento adequado, né? Os programas ambientais do INPE são vários, né? Aqui a gente fala do PRODES, que é a estimativa do desmatamento da Amazônia, e o DETER, que é um sistema de alerta, né? Um sistema de detecção quase em tempo real do desmatamento também, né? Eles, como eu falei antes, eles podem ter problema com a cobertura de nuvens nas imagens. E também, por exemplo, o DETER, ele é feito com imagens MODES, né, que é aquele sensor que está a bordo do Terra e do Aqua, daqueles satélites. O DETER, por exemplo, ele dá uma detecção em quase tempo real, mas numa resolução de mais ou menos 250 metros.
Então, é difícil a gente precisar exatamente qual a área que está sendo desmatada, né? O PRODES, ele já trabalha com imagem Landsat, Sentinel, que tem resolução entre 20 e 30 metros, mas o PRODES é anual. Já o DETER é praticamente a cada 2 semanas a gente tem uma avaliação das áreas que estão sendo desmatadas. Então, também é importante a gente ter um satélite com um sensor capaz de fornecer dados com uma resolução espacial também melhor, né? Bom, a detecção inicial do desmatamento, através do programa DETER, ela é feita com 250 metros, né, como eu falei para vocês, com imagens MODIS, e depois a área é medida com maior precisão, com imagens de 20 a mais ou menos 60 metros, que corresponderia ao Sentinel-2A, né, e 60 metros, que é do CIBERS, do WFI, tá? Então, é super importante a gente ter a cada 5 dias imagens com uma resolução de 60 metros, tá? Bom, o sensoramento remoto da vegetação necessita de dados no visível e no infravermelho, então, o sensor WFI foi planejado para ter bandas nessas faixas, né, do espectro eletromagnético, então a gente é capaz de fazer o sensoriamento remoto da vegetação com bastante detalhamento, tá? Bom, também esses dados geram, eles podem abastecer, vamos dizer, os programas ambientais públicos e também para empresas privadas, certo? E, finalmente, dá para dizer que a missão Amazônia, ela consolida a autonomia na área ambiental, com mapeamento e monitoramento de todos os nossos biomas, tá certo? Bom, aqui eu queria mostrar para vocês, saindo um pouquinho apenas do Amazônia 1, mas os satélites de sensoriamento remoto brasileiros, né? Um pouquinho a gente já falou, com um histórico lá do INPE, mas então a gente tem os CIBERS, e aqui a gente vê um pouquinho a evolução, né, dos sensores. O WFI, ele está desde o primeiro, mas ele evoluiu bastante, tá? E incluindo a sua resolução espacial, tá certo? E também a gente tem já desde o CIBERS 2B, dados de alta resolução espacial, como esse sensor HRC, tá? Mais ou menos de 2,7 metros, tá? Hoje é o WPM. Alguns desses sensores são desenvolvidos pela China e outros pelo Brasil, é mais ou menos meio a meio. E o controle dos satélites, o 4 e o 4A, que ainda estão ativos, né? O controle também é dividido entre Brasil e China, tá? Aqui, coloquei o Amazônia 1 e o nosso orgulho, né, que é 100% brasileiro, tá certo? Bom, quais foram, gente, os ganhos tecnológicos que a gente teve? A gente já falou um pouquinho, mas a validação dessa plataforma multimissão é uma das grandes sacadas, vamos dizer, da missão Amazônia, né, Amazônia 1, porque ela gera confiabilidade, redução de prazos e custos para o desenvolvimento de futuras missões de satélite, tá bom? Imagina o tanto mais rápido que vai ser quando começar a se pensar em outras missões, incluindo a sequência da missão Amazônia, né? Então, também, outro ganho foi a consolidação do conhecimento no ciclo completo do desenvolvimento de satélite estabilizado em 3 eixos, como eu expliquei para vocês, né, que controlam a atitude do satélite. E também se ganhou maturidade em atividade de integração e teste, né, foram feitos todos os testes possíveis e imaginários com o satélite, né, e depois a integração de todas as partes,
né, gente? Todo mundo tem que conversar com todo mundo. Aquelas 14 mil conexões elétricas, né? Também, outro ganho foi a capacitação no subsistema de controle de atitude e órbita e supervisão de bordo, tá? Esse esse subsistema também foi feito com transferência de tecnologia com a Argentina, que domina algumas partes desse processo também, tá? Então, essa capacitação foi muito importante, foi essencial, né? O desenvolvimento na indústria nacional dos mecanismos de abertura do painel solar, que nos satélites da série Cibers foram todos fornecidos pela China. Agora a gente sabe fazer, a indústria nacional sabe fazer esses mecanismos de abertura dos painéis solares, tá? O desenvolvimento da propulsão do subsistema de controle de atitude e órbita, tá? Também a indústria nacional sabe fazer isso agora, tá? Algumas partes ainda foram adquiridas do exterior, mas a gente sabe montar e fazer funcionar esse subsistema, tá? Também foi importante para a capacitação no país, do país na realização de operações iniciais pós-lançamento, né? Então, foi lançado dia 28 de fevereiro, desde então, está rolando essa fase de comissionamento, né? Onde várias operações foram testadas e todas bem-sucedidas, né? Também a consolidação do conhecimento na campanha de lançamento de um satélite de maior complexidade, né, gente? Dá para dizer que agora a gente é capaz de lançar satélites com bastante maior complexidade, né, em relação aos anteriores. E, finalmente, foi consolidada a experiência nas tomadas de decisões e ações em condições críticas de operação, tá certo? Também, naquele canal do YouTube que eu falei para vocês, que é o Ciência Transformando Vidas, tem também um dos vídeos sobre o Centro de Controle de Rastreio e Controle de Satélites, lá em São José dos Campos. Tem também um centro de controle lá em Cuiabá, né? E também um pouco menor lá em Alcântara. Então, vale a pena vocês darem uma olhada, óbvio, né? Para quem tiver interesse, que também é uma moça, a Cláudia, ela é controladora de satélite e ela detalha tudo que eles fazem lá, todo o processo, inclusive que tipo de decisão e ação eles tomam, né, em condições críticas ou mesmo condições normais de operação do satélite. É muito, muito interessante. Então, é Ciência Transformando Vidas no YouTube. Bom, aqui é um pouquinho... algumas não, eu acho que são todas as empresas, tá, que foram contratadas pela Agência Espacial Brasileira e INPE, né, e quais os equipamentos e subsistemas pelos quais elas foram responsáveis, né. Então, são várias empresas paulistas, tem uma gaúcha, eu acho que essa AEL Sistemas é de Porto Alegre, e as outras são do Rio e São Paulo, tá? Mas, então, vocês podem ver que foi bem, vamos dizer, dividido, né, os diferentes equipamentos e as empresas, né, que foram responsáveis. Então, esse também é um grande marco no Programa Espacial Brasileiro, a gente ter empresas capazes de fornecer partes, né, equipamentos e também assistência técnica na construção e na operação desse tanto de sistemas, né, gente? Bom, aqui a gente tem as primeiras imagens, tá? Aqui a gente tem a Baía de Guanabara, né, o Rio de Janeiro, aqui a gente tem a Zona Sul, aqui a Restinga de Marambaia. Então, vocês podem ver que com a resolução de 64 metros,
são imagens de altíssima qualidade. Aqui a gente tem uma nuvem, né? Aqui a sombra da nuvem, mas são imagens de alta qualidade, tá? Aqui a gente tem, né, Niterói, a Ilha do Fundão, vocês conhecem Rio de Janeiro, né? Mas é muito, muito linda, né? Bom, aqui a gente tem o reservatório de Sobradinho, aqui é o Rio São Francisco, né? O reservatório de Sobradinho, na Bahia. Aqui é uma outra composição colorida, mas ainda assim a gente vê nuvens também, né? Mas altíssima qualidade, inclusive para a gente ver a qualidade da água. Essa cor aqui é graças à presença de sedimentos, né, na água. Aqui também a gente tem bastante vegetação, mas ainda assim é uma área de caatinga, né? Então não está tão verde. Também é necessário dar mais um realce, né, na imagem. Aqui a gente tem a cidade de São Paulo, né? Também toda a zona urbana de São Paulo. Aqui a gente tem o Vale do Paraíba, né? São José dos Campos fica por aqui. Aqui a gente tem Ilhabela, também a presença de nuvens, né? Vocês veem que é muito raro uma imagem de sensoriamento remoto não apresentar áreas com cobertura de nuvem, né? Como a imagem cobre uma extensão de mais de 800 quilômetros, então a chance da gente pegar áreas sem nuvem também é um pouco maior. Aqui a gente conseguiria, né, dar uma boa olhada na mancha urbana de São Paulo, né? Já se a gente fosse estudar aqui a descida da Serra do Mar e a Mata Atlântica, a gente teria um pouco mais de dificuldade. Mas com as imagens a cada 5 dias, a gente teria essa chance bem aumentada, né? E aqui é uma outra área que eu não conhecia, é uma reserva nacional de vida silvestre, é no norte da Bolívia, tá, gente? Já é na Amazônia, na região amazônica, então é floresta tropical, tá? Mas olha que beleza, toda a parte hídrica aqui, provavelmente essa área tá meio inundada, tem uma vegetação típica, né, de matas de galeria, e não sei se é uma zona sempre inundada, mas provavelmente sim, tá? Então essa é outra bela imagem do Amazônia 1, né, do nosso sensor WFI. Então já é uma boa, vamos dizer, gosto das imagens que vem por aí. Bom, a gente está chegando no fim da nossa apresentação. Eu queria contar para vocês que as imagens, elas vão estar disponíveis online a partir de 25 de junho, tá? Quando termina o fim da fase de comissionamento, que são esses 4 meses, vamos dizer, de ajustes e preparação e verificação da qualidade dos dados, né? Elas vão estar online no catálogo da DGI, que é a Divisão de Geração de Imagens, que fica lá em Cachoeira Paulista. Elas já vão estar disponíveis em nível 4, que eu sei que é pronta para uso, tá? Então não vai ser preciso fazer nenhum processamento inicial, vamos dizer, uma etapa de pré-processamento. Aqui está o endereço do catálogo, tá? Das imagens. Esse site da DGI, além que vai ter, né, as imagens do Amazônia 1, ele também tem todas as imagens disponíveis, né, do INPE, como do Landsat, todas as imagens do Cibers e outros satélites de sensoriamento remoto também. Os planos para a sequência da missão Amazônia são o lançamento do Amazônia 1B e do Amazônia 2. Tá? Esse é o planejamento. Ainda não está definido se vão ser satélites iguais, né, ou um pouco diferentes, se vai ter mais sensores de sensoriamento remoto,
não se sabe ainda. Também a gente está vivendo uma fase de uma escassez muito grande de recursos, né? Assim como na área da educação, na área de ciência e tecnologia também teve um corte muito grande nas verbas esse ano. Então a gente espera que nos próximos anos a situação melhore e que essas missões possam ter, que essa missão, né, possa garantir a sua sobrevivência, né? Vamos dizer, a vida útil planejada para o Amazônia 1 é em torno de 4 anos, mas muito provavelmente ele vai durar um pouco mais. Tá bom, gente? Eu falei um pouco menos, né, do que tinha sido planejado, mas estou disponível para dúvidas, espero que eu possa responder. Caso não, a gente procura, né, as respostas para as perguntas de vocês, e espero que vocês consigam acessar e fazer uso dessas imagens, né, eu também estou contando que a gente use. Eu oriento mestrado e doutorado em sensoriamento remoto na URGS em Porto Alegre, então espero que meus alunos possam usar essas imagens com sucesso também, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela atenção de vocês, tá certo? Muito obrigado, professora. Nós que agradecemos a sua presença, sua disponibilidade em participar do nosso evento, de divulgar um pouco da ciência brasileira, principalmente, Uhum. do que todos os cientistas estão realizando neste momento. Gostei muito da sua explanação a respeito do Programa Espacial Brasileiro e sobre os projetos do INPE, achei muito interessante. E agora, então, deixamos aberto para perguntas, se alguém tiver alguma manifestação, alguma pergunta que deseje se manifestar, por favor, mande aqui pelo chat ou abra o microfone e se expresse, não tenha vergonha, por favor. Ainda temos mais de meia hora para esse. Henrique, tu pode me passar as perguntas? Sim. Tá. Eu estou lendo uma aqui, só estou terminando de ler para poder repassar. Aqui, então, temos uma pergunta. Assim. Lívia Vitória de Souza Batista, ela primeiramente enfatizou que gostou muito da apresentação e tem uma dúvida. Em algum slide inicial apareceu nanosatélites. Eles são enviados nos satélites e qual a função? A primeira pergunta é, então, eles são enviados nos satélites e qual a função? Depende. A função depende. Hoje, eu sei que a gente tem nanosatélites americanos, por exemplo, que são capazes de adquirir imagens. É impressionante. O Nanosat 1, que foi lançado, né, em parceria com a UFSM, ele era simplesmente tipo aquele satélite de coleta de dados, o SCD. Ele era simplesmente um receptor e um retransmissor de frequência, como se fosse recebe e reenvia sinais, né? Já o Nanosat 2, ele tem 3 sensores, o Nanosat BR2, que carregam sistemas para analisar condições da atmosfera. Eu não sei te precisar muito bem, mas eles são nanosats para alta atmosfera, tá? Ou para média e baixa atmosfera, para medir características atmosféricas. Mas existe uma infinidade de sensores com essa capacidade que a humanidade tem de miniaturizar tudo. São feitos sensores muito pequenos, porque os nanosats, eles são cubos de 10, né, de aresta de 10 centímetros, esse é o menor nanosat, depois esses cubos podem ser sobrepostos, o Nanosat BR2, ele é do tipo 2i, porque são 2 cubos, né, e existem, né, de outros um pouco maiores, mas a unidade básica deles é sempre esse cubo de 10 centímetros, e eles podem comportar uma série de sensores, tá? É muito legal. Eu sei que tem uma rede
de nanosates norte-americanos, eu não sei se de outras nacionalidades também, que fazem imagens, tá? Tipo um drone, só que eles estão mais altos também. Então, é uma área que veio para ficar, e eu acho os nanosates, eles são interessantes também, porque como eles são pequenos, eles são mais baratos, então mesmo os países pobres, em desenvolvimento, como por exemplo Bolívia, Peru, países assim, também têm os seus nanosates, que são desenvolvidos em universidade, às vezes com apoio de outros países, mas todo mundo tem capacidade de entrar, vamos dizer, na aeroespacial, de ter o seu programa espacial, porque eles são mais acessíveis, né? Eu participei de um simpósio internacional de nanosates, que foi em 2018, lá em Natal, mas foi mundial, e vários países apresentando. É muito, muito interessante. Muito obrigado, professora. Realmente é muito interessante essa redução, essa miniaturização dos satélites. Isso. Nós temos aqui um comentário também do nosso colega Alan Finger, que agradeceu e comentou uma ótima palestra, do Muito Gabriele obrigada. Ribeiro, que também agradeceu pela fala, da professora Nathalie Boyaski, né? Obrigado, Tati, ótima apresentação. Obrigada, Nathalie. Raquel Machado, ótima palestra, professora, muito obrigada. E acho que temos outra pergunta. Isso, temos outra pergunta aqui, da Lívia. Por que os satélites são enviados praticamente na mesma altitude? A maioria é acima de 700 quilômetros. Então, tem várias classes de satélite, né? Esses satélites de órbita polar ou quase polar, geralmente eles são satélites de observação da Terra, de sensoriamento remoto, e eles precisam ter uma determinada resolução espacial, tamanho de pixel, isso vai ser determinado pelo sensor, mas também pela altitude, né? Essa altitude de mais ou menos 700, tu tá certo, tem vários satélites que ficam de 700 a 800 quilômetros mesmo, porque é característico do tipo de imagem que ele vai adquirir, o tipo de órbita que ele vai ter também, a altitude também vai determinar o tempo que ele vai levar para dar uma volta na Terra, né? A resolução temporal, quando que ele vai ser capaz de passar na mesma área e adquirir imagens da mesma área. Eu vou te dar um exemplo que é interessante para vocês da meteorologia. Os satélites meteorológicos, como o GOES e o NOAA, por exemplo, eles são satélites geoestacionários, né? Eles ficam numa órbita equatorial e, na verdade, a órbita deles, eles levam o mesmo tempo que a Terra gira, por isso que eles estão sempre no mesmo lugar, vamos dizer, a velocidade o movimento dele tem a mesma velocidade da rotação da Terra. Então, eles estão olhando sempre para o mesmo lugar, eles estão se movimentando assim junto com a Terra. E eles ficam numa altitude de 36 mil quilômetros, porque eles veem um hemisfério inteiro, né? Imagina uma imagem meteorológica, né? É um lado da Terra inteiro, né? Então, esses quase todos ficam nessa altitude de mais de 35 mil quilômetros. Então, dependendo do que você quer, em termos de resolução espacial, resolução temporal, quando que ele vai passar no mesmo lugar, e o tipo de órbita é o que determina a altitude, tá? É um compromisso entre várias coisas, mas esse funciona, então é esse que é utilizado. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, ela está a 400 quilômetros, então está um pouco mais baixo. E tudo isso até, eu não sei te dizer até quando, mas ainda 700 quilômetros é considerado uma órbita baixa, tá certo? Depois, aí, dependendo, já tem outras denominações, né? Mas espero que eu tenha respondido. Bom, aqui nós temos um comentário do Márcio Krunger, que é parabéns pela palestra. Temos mais uma pergunta da Lívia.
eles conseguem identificar queimadas em tempo real? Queimadas em tempo real. Eu acho que vai depender... eu acho que é difícil em tempo real, a não ser que talvez consiga queimada em tempo real, dependendo de quando a queimada estiver acontecendo, né? Mas se ela estiver acontecendo quando o satélite estiver passando, sim, se consegue identificar queimada em tempo real. Eu disse para vocês que ele passa a cada 5 dias em cima da mesma área, mas que dependendo, ele pode ser orientado a olhar, vamos dizer, ou registrar informações da mesma área em menos tempo, né, dar uma olhadinha assim lateral. Então, pensando bem, eu acho que sim, eu acho que dá para ter em tempo real, dependendo de quando essa queimada estiver acontecendo, tá? Mas eu acho que sim, e as queimadas geralmente no Cerrado, ou mesmo em algumas zonas mais secas da Amazônia, elas podem acontecer e durar vários dias, então eu acho que existe essa possibilidade, e tá aí, eu não falei disso, mas pode ser uma outra aplicação dos dados do Amazônia 1. Se bem que não existem bandas no termal, vai ter que ser pela emissão de fumaça e também do jeito que a queimada vai aparecer no infravermelho próximo, tá certo? Não existem, através da emissão de calor, não vai ser possível, vai ter que ser por outras maneiras, captáveis pelas bandas do Amazônia 1. Temos aqui mais uma pergunta, da Lúcia Jaci Pereira. Bom dia, a minha pergunta é referente ao lançamento. Partindo do ponto que o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, é mundialmente conhecido pela sua localização privilegiada, próxima à linha do Equador, por que não lançamos eles do Brasil? Até para o lançamento dos futuros Amazônia 1B e Amazônia 2, há um planejamento para isso? Essa pergunta é muito interessante mesmo. Então, apesar do centro de Alcântara estar todo pronto, é um local que tem um acesso ainda não muito fácil, vamos dizer. Agora, faz pouco tempo, sei lá, 2 anos no máximo, que o Brasil assinou o acordo de salvaguarda de dados com os Estados Unidos. Existe todo um planejamento da Agência Espacial Brasileira que o centro de lançamento de Alcântara se torne um local onde outros países possam lançar satélites a partir dali, né? Eu acho que, nesse momento, a gente não teria como fazer o lançamento lá de Alcântara primeiro. O fato de um outro país, digamos, Estados Unidos, a Índia, a França, traga um veículo lançador de satélite para Alcântara e lá a gente coloca o nosso satélite dentro. Tem todo um problema estratégico de soberania nacional, tem que ter uma infraestrutura de estrada, de tudo, que ainda não existe, está começando, mas ainda não está pronto, até por falta de recursos financeiros, né? Então, o centro tá legal lá, mas ainda não tem toda a infra para receber foguetes capazes de lançar satélite, tá certo? E tem essa questão, a gente não tem o nosso veículo lançador de satélite, teria que ser de um outro país, por exemplo, a França tem aquele Ariane, né? Muitas vezes é lançado da Guiana Francesa, os Estados Unidos, a própria Índia, a China, né, a Rússia, todo mundo tem veículo lançador de satélite, mas para trazer para Alcântara e fazer é uma coisa que envolve muitos acordos internacionais. Mas eu posso te dizer que existe um movimento do Brasil, através da Agência Espacial Brasileira e do Ministério, né, da Ciência
e tecnologia, que se comece a agilizar a utilização do centro de lançamento de Alcântara, tá certo? Porque realmente chegam a dizer que é o melhor local do planeta para lançamento, pela sua proximidade do Equador, e teria uma economia de pelo menos 30% no combustível que vai enviar, do veículo que vai enviar o satélite para a órbita, né? Mas é uma pergunta muito interessante. E também a gente tem ali o centro de lançamento da Barreira do Inferno de Natal, né? Mas é um centro que, primeiro, quando ele foi criado, ele era bem distante da cidade de Natal, mas a cidade de Natal cresceu bastante, então agora ele está muito próximo da zona urbana. Então, ele ainda continua sendo utilizado para o lançamento de sondas menores, até sondas, né, brasileiras. Mas para fazer um grande lançamento, para um grande foguete, ele é muito próximo da zona urbana, então ali também não é possível. Mas eu acredito que nos próximos anos, agora a gente está numa fase muito difícil, desde que começou a pandemia, parece que deu uma parada geral no mundo, né? Imagina nos programas espaciais. Mas muita gente desconfia e vê com maus olhos, vamos dizer, essa integração ou esse acordo do Brasil com os Estados Unidos para que os Estados Unidos utilizem o centro de Alcântara, mas esse acordo de salvaguarda, ele mais ou menos garante, se os Estados Unidos vai lançar com um veículo lançador, um satélite seu, ele não vai passar a tecnologia para o Brasil e vice-versa, entende? O grande problema de tu usar um outro país é que o outro país tem acesso à tua tecnologia. Então, o Brasil ficou anos desenvolvendo. A nossa tecnologia, vamos dizer, tudo isso que eu falei para vocês, da missão Amazônia 1, é um marco para o Brasil, mas ela não é uma coisa que está revolucionando as ciências espaciais no mundo, porque várias coisas os outros países já sabem fazer, mas ela é importante em termos de soberania e tudo aquilo que eu falei para vocês. Mesmo assim, a gente não quer passar a nossa tecnologia de graça para qualquer país que venha aqui, né? Então, imagina um país como um país desenvolvido, como França, Estados Unidos, né? Então, tem todas essas questões, tá? É uma coisa bastante complexa, mas eu acho que a gente está a caminho de resolver isso. Eu acho que a Alcântara só vai ser usada quando ela tiver oportunidade, quando o Brasil fizer acordos para que outros países possam usar. É óbvio, tem que ser uma coisa super acertada, tem que ter contratos, acordos completíssimos, né? Mas eu acho que algum dia, mas eu não acredito, pelo menos para o próximo Amazônia, que isso já seja uma realidade, mas vamos ver. Fora a questão financeira, né, gente? Imagina o tanto que um país teria que pagar para vir lançar daqui. Eu acho que é uma boa fonte de recurso para o Programa Espacial Brasileiro também. Desculpe se eu falei demais, mas é um assunto que eu acho super interessante também. Não, muito obrigado, professora. Queremos ouvi-la. Temos aqui mais uma pergunta. Deixa eu ver se eu não pulei ninguém. Não, aqui. Da Lúcia Iracema. Primeiramente, ela parabeniza pela excelente palestra. Obrigado, e obrigado, professora. Então, eu também aceito. Aproveito para fazer uma consulta a respeito de um assunto que foge um pouco da temática da apresentação. Tendo presente que o mês de junho é marcado pelo Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, e Dia dos Oceanos, 8 de junho, existe uma preocupação das agências espaciais quanto ao lixo, poluição espacial, pois existem algumas imagens assustadoras quanto ao volume de satélites, sondas, e, entre outras, na órbita terrestre. Esta é a pergunta dela. Deixa eu te dizer que eu acho, pelo menos do Programa Espacial Brasileiro, eu acho que essa é uma questão que não está sendo tratada ainda. Mas, como eu contei para vocês, que eu fui nesse congresso de pequenos satélites, né, há 3 anos atrás, pré-pandemia ainda, e existem preocupações com o lixo espacial a nível mundial,
e já existem design de satélites que seriam, que coletariam, jogariam uma rede gigante para coletar alguns desses satélites ou partes de satélites que estão em órbita, tá? Especificamente do Brasil, que eu tenha conhecimento, não existe nenhuma preocupação específica em relação a isso, mas já existe um movimento mundial, que eu não sei o quão ativo ele está. Quando eu estava estudando para falar para vocês, eu vi dados que seriam mais ou menos em torno de 20 mil detritos, tanto satélites que não funcionam mais, como pedaços, né, de satélites e outros instrumentos. Às vezes pode ter choque desses que já não estão mais operacionais também. Então, realmente é um absurdo, e eu imagino que daqui a pouco a gente vai ter que se preocupar quando lança, né, em que órbita, será que tem muito lixo nessa órbita, né? Eu acho que até isso tem que ser uma preocupação, mas infelizmente eu acho que a gente não está no ponto ainda de poder se preocupar com esse tipo de coisa, mas para os países que já têm um programa espacial mais estabelecido e forte, como os Estados Unidos, por exemplo, a Rússia, né, com certeza já existe preocupação desse lixo todo, né, no espaço. Obrigado, professora. Realmente uma questão muito pertinente. Uhum. Nós temos aqui um comentário da professora Natalia Sotoboyaski. Fica uma dica para a próxima semana meteorológica, um mini curso sobre manipulação e processamento da imagem de satélites. Eu tenho a impressão que muitos jovens meteorologistas não utilizam essa informação por falta de conhecimento em processamento de imagens. Realmente, professora, realmente é um ótimo comentário e vamos anotar. Até dentro do diretório a gente já teve conversas a respeito disso, mas é um bom ponto a ser tratado. Com certeza iremos trazer numa próxima. Que legal. Nós temos aqui também mais uma pergunta da Lívia. Primeiro, ela agradece as explicações, e mais uma pergunta. Você disse que é possível rastrear satélites. Seria possível algum rastreamento capaz de alterar os dados coletados? Esta é a pergunta. Os dados coletados, não, né? Os dados coletados, eles são, quando o satélite está passando, se você vê, tem antena lá em Cuiabá e é estabelecida a área de cobertura dele. Então, quando o satélite está na órbita dele, entra dentro daquela área de cobertura, ele já começa a transmitir automaticamente para a antena lá em Cuiabá. Esses dados são transmitidos e não tem como alterar. Mas a estação de controle, de rastreio e controle, né, que existe lá em São José dos Campos, em Cuiabá e em Alcântara, ela é capaz de enviar ordens, vamos dizer, para o satélite. Agora desloca tanto e grava, aí sim, tá? Então, se o satélite está fora dessa área de cobertura, mas ele pode receber informações através de telemetria, que é através de micro-ondas que são enviadas informações, tá? Ele pode, se ele não tiver... eu acho que tem alguém aqui. Espera aí só um pouquinho. Mas ele é capaz de registrar essas informações e depois alterar um pouquinho a atitude dele e registrar imagens em outros locais também, tá? Isso é uma grande evolução, vamos dizer assim, do satélite do Amazônia 1, tá? Só um minutinho, gente. Tranquilo, professor. Henrique, se tiver outra pergunta, pode falar. Na verdade agora não. Agora só tem mais um agradecimento da Lúcia Iracema, que agradece pela resposta à pergunta dela. Eu acredito que não existam mais perguntas, não há mais perguntas. Último instante, alguém deseja fazer mais alguma observação, alguma pergunta? Temos mais um minuto. Eu queria também dar os parabéns para vocês, para os estudantes, para o diretório, que
que em todo esse panorama consegui organizar essa semana, que eu vi que está muito interessante. Então é muito legal. Eu acho que vocês estão de parabéns. Agradeço muito ter sido convidada. Agradeço assim o interesse, né? E eu acho que é uma coisa com toda certeza muito importante para o nosso país no momento atual que a gente vive, onde a ciência, né, às vezes não é muito, vamos dizer, acreditada, e o Ministério da Ciência e Tecnologia está recebendo tão poucos recursos, né? Então, eu acho que é um marco histórico, né? E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês da importância disso para o nosso país como nação, né? E é isso aí, eu fico bem emocionada de poder falar sobre isso, de ter a atenção de vocês, né? E todo esse movimento de vocês de organizarem essa semana e a gente manter a educação e a ciência, ó, lá no topo, né? Muito obrigado, professora. Realmente, nós estamos nos dedicando à realização deste evento. Eu me sinto muito honrado pela sua observação e, em nome de todos os colegas do diretório, agradecemos e também a todos nos sentimos muito felizes com a sua presença e de todos os palestrantes. Obrigada. E realmente é algo extremamente complexo nessa realidade que nós vivemos, né? Fazer a ciência, mas é nosso dever é fazer a ciência e vencer o obscurantismo que cobre o nosso mundo atualmente. Exatamente, vamos nessa, vamos em frente. Exato, o Sempre em show não pode frente. parar.